Você ouve agora leitura bíblica diária do Novo Testamento. Marcos capítulo 14. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-a, ungiu-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali fazei-o os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comiam, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora nunca haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes.
Mas ele insistia com muita veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. E ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Já e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outras vezes dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Veio pela terceira vez, disse-lhe: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma tumba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com o lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se do fogo. E os principais sacerdotes e todos o sinédrio procuravam alguma testemunha contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardando silêncio, nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E verás o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio,
veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-a e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer ao circunstante: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de que estás falando. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera antes: que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Você ouviu Leitura Bíblica Diária do Novo Testamento,